Olá, está começando o Rio TV Debate. Estamos no Abril Azul, mês da conscientização mundial do autismo, um transtorno que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo e 2 milhões só no Brasil. Para falar sobre o assunto, convidamos a vereadora Fátima da Solidariedade, o psiquiatra Caio Abujade, diretor da Associação Caminho Azul, Cláudia Kelab, presidente do Instituto Pata Real, e a Flávia Luz, que é mãe de 2 adolescentes autistas. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu vou começar perguntando para o Dr. Caio qual a importância do diagnóstico precoce e como que os pais podem observar os sinais de autismo. Importantíssimo, né? O diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente instala o processo de tratamento e de cuidado, a gente informa e treina a família, a gente muda todo o ambiente de desenvolvimento daquela criança num formato em que é importante, nas nuances daquelas características clínicas, mais rápido a criança se desenvolve, se transforma, ganha nos aspectos cognitivos, nos aspectos de relação com as pessoas. Hoje em dia nós temos tecnologias muito avançadas que ainda não chegaram no Brasil e que não custam caro. Os médicos ainda que trabalham com puericultura têm um pouco de dificuldade no entendimento desses novos raciocínios sobre o que é o autismo, quando diagnosticar, como diagnosticar. Então a gente tem um longo caminho aí para transformar a realidade do nosso país e para a gente chegar num atendimento de qualidade, num diagnóstico precoce para as famílias com esse transtorno. Eu imagino que deve ser muito difícil, né, Flávia, ouvir um diagnóstico desse. Como é que foi para você, que no caso foram os 2 filhos, né? 2 filhos. Eu estava grávida do segundo filho quando eu recebi o diagnóstico do primeiro, né, do Gabriel. A gente fica sem o chão, né? A gente fica... É muito difícil, você não sabe por onde começar. O que eu fiz foi abandonar tudo, a minha profissão e tentar entender o que era o autismo, né? Mas eu nem sabia que ainda o segundo que estava, né, na minha barriga também teria um diagnóstico também de autismo mais leve, né? É comum isso, doutor, ter 2 filhos assim? O segundo, depois de você ter o primeiro filho, o segundo filho você tem até 10% de chance, tá? Varia a probabilidade, mas a probabilidade máxima no segundo filho é de 10%. E aí, o que você fez? Eu fiquei nesse número, né? E aí a gente começou, então, o que o Dr. Caio falou, né? A gente começou com um diagnóstico, ele estava com 2 anos e meio, ele não falava, e a gente começou, então, a introduzir todo tipo de terapia, de estímulo. E era assim, né? Eu fiquei em casa com ele, né, todo o tempo. Eu tive meu segundo filho e aí eu fiquei me dedicando ao Gabriel, o primeiro. E nós ficávamos, às vezes, 8 horas dentro de um quarto brincando, porque era importante, né? Eu precisava que ele olhasse para mim, eu precisava entender o Gabriel. Né? E aí, depois, com o Luiz Felipe, eu já tinha o estágio do Gabriel. Mas aí você descobriu quando ele tinha quantos anos, o segundo? O segundo eu descobri na escola, a mediadora que nos ajudou muito na época, né? Que era uma fono, a mediadora do Gabriel, percebeu que o Luiz Felipe tinha um comportamento muito parecido com o do Gabriel. Eu mesma, como mãe, não consegui perceber, não. Nossa, às vezes quem está de fora... ela teve um olhar, uma sacada assim, fundamental. Ela me falou, eu falei, não acredito. Eu, na hora, fiquei desesperada, não foi... Aí, mas depois eu entendi que, assim, foi até bom. Hoje é até engraçado ter 2 autistas em casa. A gente até brinca com isso, fala sobre isso, porque um ajuda o outro. Né? Não ajuda o outro a desenvolver também. Sim, né? sim. E se achar, vamos dizer assim, mais normal, né? Porque o autismo se tornou normal na minha casa. A gente fala sobre isso abertamente, a gente não tem vergonha de dizer isso, a gente, né, para tratar o autismo, né, mesmo. Mas na época foi muito difícil, não é fácil, não é fácil. Foi uma vida realmente de muita renúncia, mas com objetivo, aquilo ali virou meu propósito, né? Mas você encontra muitos nãos, né? Muitas escolas fechadas para crianças autistas. Isso foi em 2004. Né? O meu filho hoje tem 16 anos, o mais velho. Então, se hoje já é difícil, imagina naquela época, né? Imagina. É muito difícil. A Cláudia tem um trabalho super legal, né? Conta um pouquinho desse trabalho, que eu estou curiosa, dos animais. Bom, eu estou muito comovida com a declaração dela, porque não somente eu trabalho com animais, né, combatendo maus tratos, o abandono, principalmente a superpopulação de animais, que é a minha
principal dedicação. Eu sou professora e sempre dei aula, desde que eu sou criança. Trabalho com crianças autistas desde que tenho 12 anos, no sentido de brincar com elas. Às vezes tem um aluno que eu dou aula e tem um irmão autista. Isso aconteceu comigo umas 5 vezes já. E a criança, eu acabo com essa coisa dos bichinhos, né? Desse meu lado sempre brincalhão com as crianças, dos irmãos sempre gostando de mim. Então eu sempre tive um acesso especial a crianças autistas. E o fato dos bichinhos. E como o tema é esse, né? Eu vou mais para esse lado e sempre encorajei as famílias, e sempre com sucesso, a adotarem animais, independente da criança e tal. Isso sempre foi muito positivo. E com o meu trabalho, né? Eu faço esse trabalho de controle populacional há 40 anos. E embora a ONG tenha somente 16 anos de fundação, né? Eu já tenho esse trabalho há muitos anos. Então eu busco sempre conhecer as famílias para onde a gente vai encaminhar os animais. O nosso trabalho é esterilização, né? Educação e a questão de também a sociabilização dos animais com as famílias, porque não adianta você doar um animal que depois ele volta para a rua, volta para o abandono. Então eu sempre trabalhei muito essa questão de que o bicho vai realmente até o fim da vida. Por isso os animais têm um preparo, né? Eles têm um perfil para ir para aquela determinada família. Então a gente cuida de cada questão com delicadeza. Eu conheci o trabalho do Caio, porque a esposa, né, que também trabalha na área, e a cunhada foram minhas amigas desde que são pequenas. Eu fui professora de uma delas também e, como eu falei, eu acabo me entrosando com as famílias. E aí elas também seguiram para esse lado, sempre gostaram de animais e falei, vamos fazer então uma parceria de preparar os animais. Depois que eu preparo os animais, eles preparam em suas residências os bichinhos que vão ser entregues às famílias das crianças autistas. Então, tem o preparo da criança, tem o preparo da família, e isso está, assim, motivando muito a gente, porque dá visibilidade ao que a gente faz, dá importância. É uma ajuda mútua também, né? Ajuda a criança, ajuda muito a criança, então a gente acompanha o desenvolvimento, eles passam para a gente os áudios, os vídeos, e isso motiva não só a mim, como as pessoas que me cercam, que estão ali me apoiando. Então, está sendo muito importante esse trabalho para a gente, que eu já vinha fazendo por intuição, né, desde sempre, e agora isso se tornou uma realidade. Então, para a gente é muito importante esse momento e aqui esse reconhecimento também, a gente poder expor e vamos continuar. Tá? A vereadora também, Fátima, faz um trabalho lindo também com crianças autistas já há anos, né, vereadora? Fala um pouquinho do seu trabalho também. Eu tenho esse trabalho há 15 anos, né? Porque hoje eu sou vereadora, fui fundadora desse trabalho. A dor me trouxe para cá, porque hoje a dor se transformou em amor. Eu perdi um filho há 16 anos e resolvi me dedicar à caridade. E na época fundei um grupo, hoje o nome é Grupo ONG da Solidariedade, o qual o grupo continua. Eu realmente tive que me afastar. E nós trabalhamos sempre também com as crianças autistas. Isso é uma coisa assim com muito carinho, com muito amor. Trabalhamos com as crianças que os pais não têm condições financeiras de manter essas crianças numa clínica particular. São umas crianças que são rejeitadas pela sociedade e nós acolhemos essas crianças com todo carinho, com todo amor. Não só as crianças, os familiares também. Que é muito importante também. Né? Enquanto as crianças estão fazendo a musicoterapia, estão passando pelos psicólogos, os pais estão sendo tratados pelos médicos, pelos psicólogos, pelos terapeutas. Então é um trabalho que realmente é maravilhoso. É uma coisa assim encantadora. É na Ilha do Governador. Na Ilha do Governador. Quem está lá convivendo hoje, esse grupo, tem 70 profissionais, todos eles voluntários. Nossa, que bonito, muito legal. Realmente é um trabalho de amor. Isso aí. E essas crianças merecem isso, só que elas hoje ainda são muito rejeitadas pela sociedade. Sim. Então nós precisamos nos unir, trabalhar em prol das crianças autistas. Pois é, a gente vai continuar falando sobre esse tema, vai dar uma breve pausa e já voltamos com o Rio TV Debate. O
Rio TV Debate está de volta e o nosso tema é o autismo. A gente terminou o primeiro bloco falando do preconceito, né, com as crianças. Eu acho que a Flávia pode dar um depoimento sobre isso também, né? Você falou que teve dificuldade com escolas. Como é que foi, assim, na hora de matricular? Como que você escolheu a escola? A primeira escola do meu filho, eu não sabia que ele era autista, né? Então, eu matriculei ele numa escola, mas eu percebia que ele não interagia e dei umas incertas na escola, percebia que ele não estava feliz e ouvia assim embaixo da mesa enquanto as crianças estavam fazendo educação física. Percebi que ele sofreu um acidente na escola e ninguém soube explicar por quê. Então, aquela escola não estava realmente preparada para recebê-lo, né? E aí eu falei, vou tirar da escola, né? Foi quando, inclusive, eu parei de trabalhar, que aí veio o diagnóstico. Aí veio o diagnóstico, no final do ano, a escola falou para mim o seguinte, essa primeira escola, olha só, o seu filho precisa de uma mediadora. Entendeu? Ele precisa... Eu falei, tudo bem, a gente vai providenciar uma mediadora, se esse é o problema, a gente dá um jeito de trabalho e tal. Ela falou, não, mas a gente não aceita mediador aqui. Você tem que procurar uma escola onde seu filho seja bem recebido e tal. Então, é um não sutil, né? Ninguém fala para você, não quero seu filho. E aí, busquei uma segunda escola mais simples, uma escola da igreja. E a professora falou, olha, eu não sei, 2004, 2005, ninguém sabia nada sobre autismo, menos ainda, né, do que hoje. E ela falou, eu não sei o que fazer, entendeu? Mas eu estou disposta a aprender com você. Você topa? Falei, pô, é o que eu quero. É o que eu mais quero. E ali a gente teve a acolhida, né, da escola e tal. Isso é fundamental, porque a gente também não sabe o que fazer. Mentira quem disser que sabe o que fazer com uma criança autista. Você está o tempo inteiro aprendendo. Primeiro filho, então, a gente não sabe nem o que fazer com uma criança saudável, né? Exatamente. Com autismo, exatamente. Mas esses nãos que a gente recebe, e aí depois, assim, em outras escolas, que eu acho que esse não da escola que é o não que mais dói na gente, né? Porque você pensa assim, e às vezes uma pessoa da classe média, né? Porque a gente está falando de crianças que precisam, mas você às vezes fala assim, eu posso pagar a sua mensalidade. Não, mas a gente não quer seu filho aqui. Né? E falam isso assim de diversas formas. E para você conseguir depois, no dia seguinte, né, acordar e falar, eu tenho um lugar que meu filho vai ser bem recebido. E por incrível que pareça, quem mais recebe uma criança autista são as próprias crianças. As crianças recebem muito bem uma criança. Lógico, tem a crueldade né, que é de qualquer criança, né, mas as crianças recebem muito bem. Mas é verdade, tem um caso lá na sala do meu filho e ele é super bem recebido. Isso acontece sim. Quem não recebe, às vezes, são as instituições que talvez também não estejam preparadas, né? Mas eu acho que a gente encontra assim, o preconceito, né, a discriminação exatamente nesses locais, entendeu? Mas hoje eles estão super adaptados, felizes na escola. Tem até um episódio que aí já, né, esse foi, a gente tentou, meu marido era professor de uma escola conceituada, né, bilíngue e tal, e aí a gente tentou matricular os meninos lá. Aí a pessoa que fez várias avaliações e tal, aí falou assim, olha, isso era o mais velho, ele não tem condições de aprender a segunda língua porque ele não fala nem a primeira, né? Então ele não vai nunca aprender a segunda língua. E aí a gente, aí meu marido falou assim, aí nós ficamos, isso foi uns 2, 3 anos tentando matricular nosso filho nessa escola e conversando com os profissionais da escola e tal. E aí eles não aceitaram nossos filhos. No terceiro ano eu falei assim, olha, chega. Aí sentei com meu marido e ele falou, eu vou pedir demissão, eu vou embora dessa escola, porque se não aceitam meus filhos, eu não posso ser professor dessa escola. E o que a gente fez? A gente matriculou ele num curso, enfim, um curso de inglês que nos ajudou muito na época. E a professora disposta a nos ajudar, meu filho hoje fala inglês, ele terminou com 16 anos. Nós fomos, tem mais ou menos um ano na Inglaterra, e ele conversou com todo mundo em inglês. Legal. Então, assim, eu acho que... Isso é super interessante. O que falta para o Brasil, eu acho que é um pouco de tecnologia, falta conhecimento. De um modo geral, é o que a gente está falando, você falou, de um modo geral, as crianças são bem aceitas, de um modo geral. De um modo geral, o brasileiro é um povo muito afetivo, muito acolhedor. E de um modo geral, a gente é muito mal educado. E as escolas, onde são os ambientes, onde era para a gente ter grandes educações, a gente, infelizmente, a gente está capengando os ambientes acadêmicos nossos. A gente sabe isso pelos resultados mundiais. Nossos resultados acadêmicos, eles não são bons. O conhecimento técnico nas áreas não são bons. E na área do autismo, a gente vê isso. A gente vê condutas tomadas de forma inadequada
por conta de falta de conhecimento técnico. Essa história do inglês, por exemplo, esse é um erro muito grave. Por exemplo, a gente é especialista em autismo, então a gente entende um pouco. A grande sacada do desenvolvimento da linguagem no autismo são as adaptações de linguagem. Então, por exemplo, a musicoterapia que a senhora estava falando. A musicoterapia, ela usa vias alternativas da linguagem para desenvolver a linguagem falada. Então, eu tenho uma comunicação temporofrontal que está com dificuldade e eu utilizo vias alternativas para conseguir desenvolver essa linguagem. O estudo do inglês, ele é altamente musical. A língua inglesa, ela é uma língua musical. Tanto que você ouve uma música em inglês, você acha linda. Se você for traduzir para o português, ela fica horrível. Entendeu? Porque a nossa música, ela tem um pouco de dificuldade. A linguagem portuguesa, para se transformar em linguagem musical, ela precisa de todo um aparato, né? O inglês, o alemão, por exemplo. Então, as crianças que vão aprender outra língua, elas começam a aprender outra língua. Eu tenho muita experiência positiva com colégios bilíngues, onde a criança não falava, começa a falar outra língua e empurra o português. E a gente continua com esse conceito assim de dizer assim, se ela não fala o português, então ela não vai poder falar o inglês. Ou o inglês vai confundir ela, para ela não vai aprender o português direito. E isso não acontece, né? Inclusive, o inglês é uma grande ponte. Então, falta muito para a gente aprender a desenvolver autistas. As escolas não sabem como desenvolver autistas. E não é maldade da escola, ninguém ensinou, tá? Os ambientes acadêmicos, por exemplo, nos Estados Unidos, você pega 70% do MIT, Massachusetts Institute of Technology, está publicado por eles, são alunos autistas. A maior pós-graduação de tecnologia do mundo, 70% dos alunos são autistas. Então lá, você pega essas crianças de alta funcionalidade e você coloca eles onde eles têm que estar. Porque são crianças da arte, da ciência e da cultura. São pessoas que vão mudar o mundo, né? E aqui a gente está perdendo essas crianças, porque a gente não tem... Elas não se desenvolvem. Elas são perdidas na escola, porque elas... recentemente eu estive numa escola que eu tenho um carinho muito grande, e é muito interessante. Eles ficam assim, recebendo a criança, pega no colegial, eles ficam pagando bolsa para a criança que tem alta funcionalidade para passar no vestibular para depois fazer propaganda, né? Vamos dizer assim. Sim. Porque a criança passou em primeiro lugar no vestibular. A criança que passou em primeiro lugar no vestibular. Aí você vai ver essa criança que ela recusou na pré-escola, que era autista e que não falava naquela época. Só que essa criança vai se desenvolvendo lá, chega no final, é o melhor aluno da turma. E aí eles querem ir para a escola. Sim. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Então, é uma dicotomia muito grande. Né? De que maneira a senhora acha, vereadora, que o Legislativo pode ajudar? Eu sei que agora tem vários projetos de leis, né? Tem leis que estão olhando mais pelo autismo, estão olhando né? mais. E agora a senhora, como vereadora, né? Isso aí, tá com a faca e o queijo na mão. Vou lutar muito. Quero realmente cuidar dessas crianças, porque eu sei a necessidade. Eu já senti, né? Cuidando deles. E eu vejo como o doutor falou, não tem informação, as pessoas não sabem como cuidar dessas crianças, não são preparadas. E eu estou aqui agora, no Legislativo, tenho certeza que nós vamos nos unir e vamos fazer vários projetos de lei para ajudar essas crianças. Tá bom, a gente vai então para a última pausa, já eu converso com a Cláudia que eu tenho uma perguntinha para fazer específica aí sobre os bichinhos. Não saia daí, Rio TV Debate volta já. O Rio TV Debate está de volta falando sobre o autismo. Cláudia, eu queria que você me dissesse, que você disse que tem toda uma preparação do bichinho para a casa, para onde ele vai. Tem assim, por exemplo, tem certos casos de autismo que precisam mais de um gato e tem uns que o cachorro é mais indicado, tem isso? Olha, essa parte assim de saber qual animal é mais adequado, eu não interfiro, né? Geralmente, quando eu faço uma adoção, independente para quem quer que seja, a família que vai optar. E óbvio, eu vou ali dar uma orientação. Pessoas que saem muito, ideal é gatinhos, né? Tem que ter lá apartamento. Nessa parte, assim, eu faço independente. Agora, o que seria a minha preparação, na realidade, é uma preparação que eu faço para qualquer tipo de adoção. A preparação da adaptação com a criança autista aí já é feito realmente pelo Caio e pela família dele, né? Que levam para casa antes de fazer
A minha preparação consiste em uns 30, 40 dias comigo, o animal pelo menos, para ver se há algum desenvolvimento de doenças. A esterilização, a castração, que os animais são castrados a partir da 6ª semana de vida, né? E a vacinação, vermifugação. E quando o gato, geralmente, eles vêm da rua, abandonados, eles vêm ariscos, alguns chamados ferais também, difícil adaptação. Então, a gente amacia o bichinho. Isso é independente do destino que vai ser dado. Não tem nenhum tipo de adestramento especial se ele da for minha para parte, uma casa não. de... Não, da minha parte não, mas aí por isso é que não vai direto. Sei. Então, ocorreu uma vez uma situação em que eu fui procurada por uma mãe de uma criança autista que eles, o curso, né, o instituto deles, nenhum profissional ainda havia dito que já estava liberado para adoção. A mãe passou por cima, entrou em contato comigo, eu não maldei, não levei a mal, fiz a adoção do animal. Aí liga a pedagoga, fala, olha, esse animal não poderia ter sido doado, a criança não estava preparada. Eu pedi desculpas, eu falei, eu não sabia. E o cachorro foi devolvido uma semana depois. Nossa. Quer dizer, o profissional, ele prepara o animal também e sabe quando a família e a criança, que às vezes a criança até está preparada, mas a família não está. Que foi até o que eu achei que cabia mais com a situação. E a partir daí eu passei a ter mais cuidado. Eu sempre fui cuidadosa com tudo, mas realmente eu não levei para esse lado. Então é muito importante o período que fica no sítio, né, ou nos lares temporários, e depois ainda tem o preparo na casa deles, aquele contato direto com os animais deles, e aí sim o animal é encaminhado. E nunca houve devolução. Que bom. O Dr. Caio tem uma história linda para contar de um gato, né? Isso é muito importante. A gente, no começo, como a gente estava em experimentação no trabalho, a gente colocava os gatos para serem treinados ainda com outros gatos também, né? Que eram gatos que amavam seres humanos, para que ele fosse adotando um comportamento semelhante, porque eles vêm muito pequenininho até chegar na adolescência. Depois a gente começou a entender o perfil e aí começou a ir melhor. Mas teve um caso especial realmente que foi muito bonito, que foi o preparo, assim, é tão lindo como eles se entendem de animais, assim, eles sabem direitinho aquele animal que é perfeito para a criança, né? A gente preferiu o gato no caso dessa criança porque ela era muito sensorial ainda e ela tinha um pouco aversão a pelos. O cachorro é muito pegajoso, ele é muito amoroso, né? O cachorro, ele ama mesmo, né? Ele vai que vai. Então, para algumas crianças que são muito sensoriais, a gente prefere o gato, porque o gato vai devagarzinho, né? O gato vai com aquele jeitinho. Então, nessa criança era o caso dela. Então, a gente tem que saber qual é o animal melhor também, se o cachorro ou o gato, né? Mas essa criança tinha dificuldade na fala, ela tinha muito interesse pelo bicho, mas quando ela via o bicho, ela saia correndo, se trancava no quarto. E quando o gatinho chegou em casa, ela queria um gatinho específico, que até parecia com o meu gato. Ela queria, o meu gato é o Bola, ele é famoso na internet lá. E ela falou que era um Bola. Não, a mãe falou que ele queria um Bola porque ele gostava do Bola. E aí a gente escolheu a mesma cor, mesmo jeitinho e tal. E quando chegou, ele fugiu do gato, mas o gato foi conquistando ele e ele passou a dormir com o gato. Dali um tempinho depois, o menino me começa a falar, chamar o gato. E o menino não falava. Olha que... Entendeu? Aí a mãe, foi aquela choradeira, todo mundo chorou, aí o médico chorou, o terapeuta... Eu ouço esses áudios. Eu acho que eu preciso desse... A gente criou um grupo no Zap, né? Volta e meia eu vou lá e ouço os áudios desses meninos. Eles falando, os vídeos. É muito, muito bonito. Ele começou a falar a partir daí e a primeira coisa que ele começou a falar foi o nome do gato que ele estava chamando. Então a gente sabia que era por conta disso. E hoje o menino fala de tudo, ele tem um bom desenvolvimento. Faz um ano isso, né? Não faz muito tempo. E o desenvolvimento foi muito bom. É impressionante. É lógico que tem todo um trabalho por trás, é terapêutico, né? A família, é uma família engajada, né? Estabilidade do paciente, a gente estabiliza o paciente, mas o bichinho foi assim a chave de ouro, né? Foi o mecanismo com o qual ele encontrou o contato afetivo. É lindo realmente. O trabalho realmente, é uma muito história. bonito, Inspira, né, Flávia? Aí, então já fica a dica aí, né? E eu posso dizer que esse primeiro dia que ele falou ficou na história, ficou no coração da família, porque
essas coisas quando acontecem com a gente, eu lembro a primeira vez que meu filho usou o banheiro, eu liguei pro meu marido e falei, olha, eu estou trabalhando, não, mas eu preciso falar uma coisa. Ele foi no banheiro. O que para uma família isso não é nada, mas a gente vai comemorar assim, essas vitórias que para algumas pessoas não é nada. Mas para a gente isso é de uma grandeza. Com certeza. Vereadora, eu sei que tem um evento importante agora, né? A senhora vai fazer um evento. Faz sempre. Domingo, sempre. Há 10 anos fazemos esses eventos. Qual a importância desses eventos? Conscientizar as pessoas, né? A doença do autismo, né? Que não chega assim, não é uma doença o autismo. A criança nós temos que preparar a criança para o mundo. E com esse evento a gente consegue passar para os pais o que seja uma criança autista. E nesse evento nós conseguimos muitas parcerias. O comandante do batalhão de Campo Grande vai trazer os cavalos para as crianças fazer ecoterapia. A guarda municipal vai trazer os cães para apresentar as crianças. Nós conseguimos a ajuda do Leão 13. Então, vários órgãos nos uniram para a gente fazer esse evento. Conhecimento, né? O que o Dr. Caio estava falando, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais preparado a gente está até para lidar como colega de classe, né? Como aluno, né? Vários profissionais vão fazer palestra para os pais, né? Explicando, né? Para eles conhecerem mais, porque muitos pais não sabem ainda, né? Como definir isso, né? E sofrem muito até realmente chegar ao resultado final. Com certeza. Está chegando ao fim, infelizmente, do programa. Então vamos para as considerações finais, começando com o Dr. Caio. Então, gostaria de agradecer a presença nesse debate, o convite e ter conhecido todos vocês. Gostaria de convidá-los a Caminho Azul, que é a associação que eu presido, está organizando um grande evento, um congresso, é o primeiro congresso internacional do espectro do autismo, que é para profissionais, médicos, que vai acontecer no dia 27, 28 e 29 de junho. E como a gente sabe que os pais gostariam de estar muito presentes nesse evento a gente também vai fazer o primeiro encontro internacional de familiares, cuidadores e associações. Então são 2 eventos concomitantes. A gente vai ter 13 profissionais de fora do Brasil, vão vir profissionais da Yale, de Oxford, de Boston, da Universidade de South Carolina, vai vir um pessoal da França, um pessoal da Itália, vai vir um conhecimento para o Brasil, para que a gente possa mudar um pouco, aprender um pouco com eles e mudar um pouco a tecnologia com que a gente cuida dessas crianças. Então eu espero todo mundo lá. Muito bom trazer, né, todo esse conhecimento aqui para o Brasil. Parabéns. Flávia. Eu quero agradecer também o convite, né? Foi ótimo a gente trocar aqui, né? Muita troca. O meu recado é para as mães, né? Como eu, porque de todo mundo, de todo esse contexto, quem geralmente está mais envolvido são as mães. E a gente sabe que não tem uma cura, não tem um remédio, não tem uma solução, mas os milagres são diários e eles acontecem sim. O negócio é a gente perceber isso, né? E aproveitar isso. Tá bom? Obrigada, são tá? São muito especiais, né? São bastante. Cláudia. Bom, obrigada por estar aqui, né? Aproveitar, né? No embalo, falar do meu trabalho, né? Do Pata Real. A gente precisa de muito apoio das pessoas, né? Não somente para adotar, mas para cuidarem bem dos seus animais, esterilizarem seus animais, não comprarem, adotarem, né? São muitas ONGs lutando e haja ONG, haja comunidade de baixa renda na nossa cidade e periferias. Então, assim, não adianta as ONGs, não adianta as pessoas engajadas na causa animal. Cada um que tem o seu bichinho em casa, por favor, faça a sua parte, cuide bem, adote, se realmente tem condição de adotar, e divulgue esse trabalho que a gente faz, a questão do autismo, a questão da adoção de animais para famílias responsáveis, independente de terem crianças ou não em casa. É muito importante isso, a valorização do animal, né? Eu estou sempre pegando carona nos outros trabalhos, porque quem ajuda bicho, ajuda as pessoas. Quando a gente cuida dos animais abandonados, das pessoas baixa renda, daquela velhinha que não teria como levar num veterinário, a gente está ajudando as pessoas também, né? Cada um fazendo sua parte. Obrigada. Isso aí, parabéns, vereadora. Quero agradecer essa oportunidade, dizer que meu gabinete está à disposição. Precisamos nos unir, precisamos trabalhar
para essas crianças com muito carinho, porque essas crianças precisam realmente de carinho e atenção. É bom que vocês já se conheceram, né? Já podem fazer trabalhos futuros juntos, né? Deus Todo quiser. mundo pela mesma causa. Isso aí. Muito obrigada, tá? Pela presença de todos vocês, foi muito legal. O Rio TV Debate fica por aqui, até a próxima.